A correlação dos juros, basicamente de todos os países emergentes e desenvolvidos, com o juros americano aumentou demais nesse último ano. Se a gente pega aí dos últimos 20 anos, a gente está na maior correlação que a gente já viu. Se o Japão, dentro do país, acaba tendo uma taxa de juros mais alta, isso vai fazer com que outros investimentos sejam menos atrativos do ponto de vista do investidor japonês, então isso também bate na expectativa de que a taxa de juros americana tem que ser mais alta para compensar, né? Uma questão aqui meio que de oferta e demanda também por esses títulos norte-americanos. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no Mind Asset, que é o Mercados e Fundos em Foco. A ideia é sempre dar um panorama geral dos principais temas que vem movimentando o mercado na primeira parte da nossa conversa, e na segunda parte trazer mais detalhes sobre a performance, o posicionamento e perspectivas de um dos nossos fundos. E para isso eu vou contar com a presença do Thiago Morgado, que é Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset. Bom, quem acompanha o nosso canal do YouTube já deve conhecer o Thiago e ter assistido os nossos vídeos mensais, que tem exatamente esse propósito. Mas agora eles passam a fazer parte aqui do Mind Asset em uma versão em áudio. Então, bom, depois dessa introdução, vamos lá começar de fato a nossa conversa. Thiago, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Vai ser excelente poder contar com a sua parceria aqui nos próximos meses. Obrigado, Clara, aí pela introdução e obrigado a todos os ouvintes aí pela atenção, né, pela disponibilidade de tempo de poder ouvir um pouquinho da gente. Estou bem entusiasmado em participar aqui do Mind Asset, né? Acho que é um canal aí de comunicação da Itaú Asset de bastante sucesso. Espero que o pessoal goste aí do conteúdo e da recorrência que a gente montou para todo mundo aí ficar por dentro do que vem acontecendo nos mercados e nos nossos fundos, principalmente também. É isso. Então, vamos lá. Dando início à primeira parte da nossa conversa, vamos falar sobre mercados, né? Thiago, acho que o grande tema que vem sendo discutido recentemente é a abertura da curva de juros dos Estados Unidos. Ela chegou a atingir a taxa, um patamar ali de 4,35%. Se a gente vê isso no contexto histórico, é um nível não visto desde 2007. O próprio Thomas, nosso economista-chefe, comentou sobre os desdobramentos dessa abertura na nossa live mensal de setembro, que está lá no nosso canal do YouTube, para quem ainda não viu. Mas, então, dado esse contexto geral, o último mês foi desafiador para os ativos de risco, certo? Certo, claro, né? Acho que como você bem comentou, né? Acho que a magnitude do movimento. De maneira geral, né? Os últimos meses, assim, se a gente acompanhar a dinâmica dos mercados, né? Falando aqui principalmente do mercado internacional e, obviamente, isso afeta aqui o mercado local, mas os investidores, de maneira geral, eles têm oscilado na sua interpretação com relação aos dados econômicos, né? O que a gente tem visto ali, principalmente na economia norte-americana, é uma resiliência nos dados de atividade, né? A gente vê ali, de certa forma, um pouco de desaceleração, mas ainda assim em níveis fortes. O emprego também, né, começando também a desacelerar, né? O desemprego ainda em níveis historicamente baixos, mas mostrando algum sinal de arrefecimento, a inflação na mesma linha. E os investidores, de maneira geral, eles têm oscilado entre duas interpretações, né? Em alguns meses aqui, a interpretação de que esse crescimento mais forte, ela acaba sendo benéfica para o crescimento global, o que traz um sentimento de mais propensão a risco aqui dos investidores, e aí a gente acaba vendo, né, a renda variável internacional performando bem, né, o dólar se enfraquecendo. E em outros motivos, né, em outros momentos, a percepção de que esse crescimento mais sustentado, mais resiliente, vai fazer com que o Fed tenha que manter essas taxas de juros por um nível restritivo por mais tempo, o que vai acabar sendo ruim para o crescimento global mais lá na frente, e a gente acaba tendo movimentos de mais aversão a risco, e aí a gente tem a renda variável vindo para baixo e o dólar se fortalecendo aqui de maneira geral. Acho que, entrando no mês de agosto especificamente, né, além dos investidores terem ido mais para esse lado aqui de preocupações com relação a essa atividade mais forte, a gente teve um outro componente aqui na discussão, que foi a questão relacionada aqui, principalmente, a parte mais longa da curva de juros americana, né? A gente teve um fato que acho que, de certa forma, também não fez tanto preço quando divulgado, que foi o rebaixamento da nota de crédito norte-americano pela Fitch, mas que acho que o desdobramento ao longo do mês também tem relação com isso, que é uma questão um pouco mais estrutural da economia norte-americana, que é aqui a pergunta com relação a se, dado tudo que a gente viu aí no pós-pandemia, principalmente do ponto de vista, né, de gastos fiscais,
se no fim das contas o juros estrutural americano ele não é mais alto do que eu imaginado anteriormente, e as taxas de juros, né, vão ter que ficar em níveis elevados realmente, e principalmente a parte mais longa. Né? Junto com isso, a gente também teve algumas discussões relacionadas, né, ao Japão, que vem trabalhando com juros próximo a zero há bastante tempo, né, e a perspectiva de que isso em breve vai acabar. Né? O Japão é um investidor global, e se o Japão, né, dentro do país, acaba tendo uma taxa de juros mais alta, isso vai fazer com que outros investimentos sejam menos atrativos do ponto de vista do investidor japonês. Então, isso também bate na expectativa de que a taxa de juros americana tem que ser mais alta para compensar, né? Uma questão aqui meio que de oferta e demanda também por esses títulos norte-americanos. Então, resumindo o que aconteceu no mês passado, a gente teve um mês aí negativo para os ativos de risco em geral, como pano de fundo, tanto uma preocupação com relação à necessidade dessa taxa de juros nos principais países desenvolvidos precisarem ficar um nível mais alto do que o esperado anteriormente, quanto também por essa preocupação um pouco mais estrutural de que talvez esses juros, inclusive de longo prazo, deveriam estar em níveis mais altos do que se imaginava. Então, acho que esse foi um pouco do pano de fundo que movimentou os mercados globais aqui. Então, juros, moeda, commodities, em mercados desenvolvidos e emergentes foram impactados aí por esse pano de fundo. Certo. E além de Estados Unidos, como a gente sempre fala, China também impacta fortemente o cenário. Qual que foi o contexto ali no país asiático? É verdade, Clara, né? Acho que a China, quando a gente coloca ela num contexto global aqui, né, a segunda maior economia do mundo, então, obviamente, que as perspectivas com relação ao crescimento dela também afetam as perspectivas do crescimento global. E no mês passado, a gente continuou acompanhando uma bateria de divulgação de indicadores ali de atividade decepcionantes, né, que afetou principalmente aí a bolsa chinesa e os ativos ligados, né, aos mercados emergentes. A China é o principal país emergente, então, obviamente, o que acontece nela acaba também batendo nos demais países emergentes. É verdade que o governo começou a anunciar algumas medidas ali para tentar suportar a economia, então, de maneira geral, os ativos até reagiram um pouquinho do pior nível durante o mês, mas ainda assim a gente teve mais esse componente para esse cenário de aversão a risco vindo lá do mercado chinês. O índice, né, o MSCI China, ele recuou ali mais de 12%, e se a gente for ver em termos de renda variável global, a gente pode ver um sell-off também com desvalorização dos principais outros índices, né? É verdade, Clara, assim, o MSCI China, né, chegou a desvalorizar 12, fechou ali com 8 de queda no final do mês, né, voltando um pouquinho nesse contexto, mas mesmo assim, né, se a gente vai olhar outros indicadores, a Bolsa Brasileira aqui caiu mais de 5%, né, a gente teve aqui uma saída razoável de investidores, mais de 12 bilhões de reais, mas mesmo em demais países aqui, né, nos Estados Unidos, o S&P teve retorno negativo, as bolsas europeias caíram também. A Europa tem ainda uma situação um pouquinho mais desafiadora do que a americana, porque embora a atividade sim está desacelerando, numa velocidade mais rápida do que a americana, mas a inflação ainda continua em níveis mais altos, né? Então, o sentimento de aversão a risco com o continente acaba sendo um pouquinho maior, então as bolsas por lá também sofreram um pouco mais. Certo, e entrando agora já no cenário local, falando de Brasil, como você disse, né, a Bolsa Brasileira, o último mês foi de desvalorização, mas queria entender um pouquinho também da reação do mercado local em termos de juros e câmbio, além de como os outros países da América Latina se comportaram ali, se compararam ao Brasil durante esse período também. Legal, acho que é sempre bacana a gente trazer essa perspectiva, né? Então, falando de Brasil especificamente, depois indo um pouquinho para a América Latina. Acho que no Brasil, né, como eu comentei, a nossa bolsa não conseguiu fugir desse cenário de aversão a risco global, né? O Bovespa caiu ali um pouco mais do que 5%. E a gente teve esse componente bem forte aí da retirada do investidor estrangeiro, que a gente sabe que é um motor importante aqui de valorização e também de desvalorização da nossa bolsa. Né? Agora, indo para os demais ativos, e falando primeiro aqui da curva de juros especificamente, a parte mais curta, né, ela ainda reagindo aqui, né, ao início de ciclo de corte do Banco Central Brasileiro, né, era uma decisão, de certa forma, meio dividida no mercado, aqui 25 com 50, o Banco Central Brasileiro acabou optando pelos 50 basis points de corte, indo para 13,25. A parte curta até teve um leve fechamento, mas a parte mais longa reagiu bastante a essa questão aí do risco global das curvas de juros ali sendo influenciadas pela curva de juros americana, que abriu bastante. Não foi diferente na curva de juros brasileira, a gente teve esse movimento um pouco mais massivo.
E o real também, né, acabou tendo esse impacto do dólar mais forte global, também bateu no real. Falando especificamente de outros países aqui, então, por exemplo, do próprio Chile e do México, a gente também acabou vendo esse movimento de abertura nas curvas de juros que a gente acabou vendo ao restante do mundo, né? Acho que nos últimos meses, não só agora, mas já há algum tempo, os ativos aí, principalmente as curvas de juros, têm reagido de uma maneira mais correlacionada do que o histórico com a curva de juros americana e não foi diferente no mês passado, né? Então acho que de maneira geral a América Latina teve esse mesmo comportamento, as moedas se desvalorizando e as curvas de juros também abrindo. Certo, e aí a gente tem também a decisão do Copom agora nessa semana, então vamos monitorar e ver como o mercado vai reagir com essa próxima decisão também. Perfeito, né? Acho que todo mundo ali bem atento aqui ao que vai acabar tendo. Acho que, de maneira geral, os nossos gestores aqui, até trazendo um pouco de perspectiva, acho que a cabeça aqui é muito mais a de tentar entender qual que é o ponto final desse ciclo de relaxamento monetário do que essa conversa aqui, se a próxima vai ser 50, se já vai acelerar para 75. Acho que aqui as opiniões são um pouco divididas, tem opiniões para todos os lados, né? Acho que essa é uma das belezas do modelo que a gente tem aqui da Itaú Asset, mas, sem sombra de dúvida, todo mundo bem atento aí para essa questão. Maravilha. E agora eu quero entrar de fato na segunda parte da nossa conversa. Quero focar mais no Global Dinâmico Renda Fixa, que é o nosso fundo aqui do mês. Dado o cenário, como é que ele tem. Aliás, antes até de falar de performance, de cenário aqui de posicionamento do Global Dinâmico Renda Fixa, eu acho que vale a gente recapitular brevemente como a estratégia funciona dentro do nosso modelo multimesas, Thiago. Legal, claro. Acho que é sempre importante lembrar, né? Acho que a Itaú Asset é sempre na vanguarda aqui da indústria de mercado de capitais brasileira, da indústria de fundos de investimento, né? A gente trabalha no modelo, né, que a gente fala que é o multimesas, que é a holding de assets independentes, né? A gente tem diversos times de gestão que operam de maneira totalmente segregadas e se comportam como se fossem assets independentes aqui da Itaú Asset. E os fundos da família Global Dinâmico, basicamente o que eles fazem é combinar essas estratégias da maneira mais eficiente. Né? Muita gente acaba perguntando, nossa, mas né, por que tem tantos times? Né? Não seria mais fácil a gente ter apenas um único time? Qual que é a beleza aqui? Né? A gente tem, vamos falar aqui especificamente do Global Dinâmico Renda Fixa, são 12 times diferentes fazendo gestão. A gente tem time que vai explorar só o mercado asiático, outro time vai explorar só a América Latina, tem time que foca só em Brasil, outros mais em mercados desenvolvidos. Né? Desses 12, dois, inclusive, fazem gestão lá do nosso escritório em Nova York. Né? O Global Dinâmico Renda Fixa, como o próprio nome diz, é um fundo focado em gerar resultado através aqui de posições nos mercados de juros brasileiro e internacional. E a gente, ao longo do tempo, desde o início do fundo, lá em 2019, a gente tem entregue um retorno aqui para o investidor bem interessante, né? A gente sempre fala aqui do CDI+, no fim das contas, né? Foi algo como CDI mais 0,63 desde o início do fundo ao ano, isso. Se a gente considerar que o CDI nesse período foi de 7,5%, a gente está falando de um retorno de 108% do CDI, que é a maneira que a gente sabe que o investidor, no fim das contas, acaba gostando de avaliar e de acompanhar a performance aqui dos produtos financeiros, mas, sobretudo, né, é um produto que tem um nível de risco bem conservador, né? Então ele vai oscilar pouquíssimo, a gente está falando aqui de uma volatilidade na casa de 1%, né? Entregue retornos bem interessantes, né? Se a gente compara o Global Dinâmico Renda Fixa com a própria indústria de multimercados brasileira, a gente tem entregue aqui resultados superiores com riscos bem inferiores, né? Então acho que é um produto bem interessante, com uma liquidez, né, de acesso aos recursos depois de um dia. Então acho que é um produto bem bacana que o investidor tem acesso aqui dentro da Itaú Asset, e que, obviamente, vai passar, né? É um produto de risco de mercado, vão ter janelas melhores, vão ter janelas piores, mas que no longo prazo a gente tem aqui a confiança que a gente consegue entregar níveis de retorno como esse que eu mencionei aqui no início, de CDI mais 0,6, 0,7 ao longo do tempo. Né? Então, dado o risco e dada a liquidez, a gente entende que é uma alternativa bem bacana para o investidor. Legal, legal. E eu particularmente gosto bastante dessa estratégia do multimesa, porque acaba que com um único investimento a gente consegue ter acesso a essas diferentes estratégias que você colocou aqui e times também renomados, né, como Optimus, Artax, que fazem parte aqui da composição em geral. E, Thiago, quando a gente olha, acho que vale destacar um ponto bem relevante aqui, que quando a gente olha para janelas mais estendidas, como você colocou, a experiência do investidor do Global Dinâmico
renda fixa, ela é muito interessante, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 12 meses, a gente vê que o investidor que permaneceu investido no Global Dinâmico Renda Fixa nunca teve um retorno negativo, né? Então, a que você atribui essa dinâmica? Eu acho que essa, sem dúvida, é uma característica bem legal, né? Você comentou um pouco aqui dos times que a gente tem, né? E acho que sempre é importante falar que a gente está sempre de olho para adicionar novos times aqui dentro, então tornando cada vez mais o time mais completo. Na verdade, acho que uma característica que é bacana sempre de reforçar desse tipo de produto é que, diferentemente de produtos de um único gestor, né, que quanto maior esse produto fica, esse gestor acaba tendo dificuldade, eventualmente, de implementar suas ideias de investimento. Os fundos da família Global Dinâmico, na verdade, né, eles têm uma dinâmica ao contrário. Quanto maior o fundo fica, mais a gente consegue atrair novos gestores extremamente capacitados para tornar o produto cada vez melhor, cada vez mais diversificado. E a diversificação é justamente o que permite a gente entregar esses retornos consistentes cada vez que a gente vai para janelas mais longas, né? A gente gosta de falar muito, né, do benefício da tal da diversificação, que é a história de não colocar, né, todos os ovos na mesma cesta, né? Como a gente tem diversos gestores com cabeças diferentes, perfis diferentes, alguns olham mais para o curto prazo, outros mais para o longo prazo, essa parte de geografias que eu já comentei aqui com vocês, faz o quê? Faz basicamente que, obviamente, alguns gestores vão acertar, outros gestores vão ganhar, mas no fim das contas isso faz com que, né, a gente tenha uma oscilação menor da nossa cota. Por que isso é importante, né? Que a gente fala aqui que é o milagre da multiplicação, né? Os juros compostos que todo mundo conhece bastante. Assim, só um exemplo bem simples aqui. Eu tenho R$1 milhão, perdi 50%, eu tenho 500 mil reais, ganhei 50%, eu tenho 750 mil reais, né? Então, perdi 50%, ganhei 50%, eu ainda estou 25% para trás, né? Então, quanto menos para baixo a gente vem, mais longe a gente vai no longo prazo. Então, como o produto é muito diversificado, né, as janelas de perdas acentuadas, elas são muito menores. Então, quanto mais tempo se fica no produto, melhor, né, mais você vai capturar esse benefício da diversificação no longo prazo, né? Então, isso explica um pouco esse ponto das janelas que você comentou. Quanto mais tempo o investidor fica no produto, melhor vai ser a percepção de retorno que ele vai ter aqui com a gente. Legal, acho que esse ponto é fundamental, como o longo prazo e a paciência também, né? E você não ficar à mercê dessas mudanças do mercado, realmente faz a diferença para o retorno a longo prazo. Agora, falando de performance especificamente, Thiago, queria saber como que o Global Dinâmico Renda Fixa tem se comportado aí diante dos desafios do cenário de 2023. Acho que é importante a gente colocar um pouco de foco com relação a isso, né? Acho que eu comentei um pouco aqui no começo do podcast da volatilidade do mercado, né? Hora o mercado tendo uma interpretação, hora tendo outra, né? E aqui eu acho que tem dois componentes que têm trazido um pouco mais de desafios aí no curto prazo, sobretudo no ano de 2023, para o nosso produto, né? Assim, na verdade, para os nossos gestores, e não só para os nossos gestores, né? Quem acompanha um pouco mais a indústria de fundos multimercados, aí, de gestores ativos, vê que, de maneira geral, tem sido um ano bem duro. E eu acho que basicamente por dois grandes componentes, né? Acho que o primeiro é a questão toda relacionada aqui à antecipação, né? Principalmente dos dados de inflação, de atividade e de desemprego, sobretudo da economia norte-americana, por conta desse contexto que a gente vive hoje, que é algo que a gente, né, em economia, que a gente sempre vai olhar paralelos do passado para tentar antecipar o que vai acontecer para frente. E, obviamente, que a pandemia trouxe algo muito diferente do que a gente já teve, e a dificuldade, de maneira geral, aqui, de todos os participantes de mercado, de conseguirem efetivamente antecipar todos esses indicadores tem sido maior, né? Isso se prova através da grande volatilidade que a gente tem visto no mercado de juros. Então, eu acho que essa volatilidade é acima do usual que a gente viu nesse último ano, em conjunto com outro fator que também tem sido bastante importante quando a gente olha aí numa janela também aí de mais ou menos um ano, que é o fato de que a correlação dos juros, basicamente de todos os países emergentes e desenvolvidos, com o juros americano aumentou demais nesse último ano. Se a gente pega aí dos últimos 20 anos, a gente está na maior correlação que a gente já viu. E por que isso nos atrapalha de maneira geral? Vem nos atrapalhando, né? Ou nos atrapalhou em termos de performance para trás, porque a grande maneira que a gente tem, que os gestores têm de conseguir ganhar dinheiro aqui é o quê? Antecipando o que vai acontecer nessas curvas de juros, olhando principalmente para quê? Para a inflação, para a atividade e função de reação dos bancos centrais. Só que a partir do momento que, quando a gente
tem visões corretas aqui, como, por exemplo, né, vamos falar aqui do México, por exemplo, a gente tem antecipado, tem tido a visão e tem acertado de que a inflação mexicana iria surpreender para baixo os participantes de mercado, inclusive o Banco Central, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa pressão à frente do mercado e a gente vai se posicionar, né, se a inflação vai vir para baixo, qual que é a reação esperada, os juros vão vir para baixo também, né? Se a inflação está mais fraca, o Banco Central vai poder começar um ciclo aqui de relaxamento monetário antes do que o mercado antecipa. Então, a partir do momento em que isso deixa de ser o fator mais relevante, o que acaba sendo mais relevante é o comportamento da curva de juros americana, né, uma parte aqui desse nosso poder de gerar retorno, ele acabou ficando secundário, né, ficou em segundo plano. Então, isso fez com que, de maneira geral, nesse fundo, né, esse ano, a gente não está abatendo aqui o CDI, principalmente por nossas posições no mercado de juros internacionais. Vale lembrar que quando a gente olha nos outros anos, a gente sempre ganha bastante dinheiro com esse tipo de posição, e principalmente por conta desse movimento, desses dois componentes que eu expliquei para vocês, né? Então, se eu olho, esse ano especificamente, principalmente as nossas posições nas curvas de juros do México, dos Estados Unidos e do Canadá, têm sido as principais detratoras de performance e é o que tem feito o fundo ficar abaixo do CDI no período, e no mês passado não foi diferente, né? Acho que a visão dos gestores aqui, de maneira geral, é um pouco mais na linha de que essa inflação vai continuar cedendo, e essa discussão, principalmente da parte mais curta da curva de juros, que eu comentei com vocês aqui, que é mais relacionada à política monetária, vai abrir espaço aqui para as discussões de corte antes do que o mercado vinha precificando, né, e continua precificando nesse momento. Bom, então agora para a gente encerrar, eu queria falar mais sobre perspectivas, né? Você já deu uma palhinha aqui, mas olhando à frente, o que a gente pode esperar do Global Dinâmico Renda Fixa, Thiago? Legal, claro. Acho que é sempre bom pôr em perspectiva o que a gente coloca para frente aqui, como é que os gestores estão se posicionando. Obviamente que do ponto de vista, né, de performance, única e exclusivamente, a expectativa é de que a gente volte a entregar o mesmo nível de performance que a gente sempre entregou, né? A gente tem uma equipe totalmente capacitada e focada em gerar retorno, então a gente entregou em 19, em 20, 21 e 22, a gente tem confiança que vai continuar entregando o mesmo nível de retorno, tá? E aí acho que falando um pouquinho aqui em termos de posicionamento, acho que de maneira geral, né, eu comentei, a gente está falando aqui de 12 times de gestão com um mercado de atuação diferente e com cabeças e perfis aqui diferentes também. Mas, de maneira geral, aqui a cabeça é de que a inflação vai continuar, de certa forma, aqui desacelerando, os dados de atividade também tendem a desacelerar, e a cabeça, né, que eu comentei, de que abrirá espaço aqui para que a curva de juros comece a precificar movimentos de corte nessas taxas de juros que estão restritivas ao redor do globo, fazem com que a gente tenha preferência por posições que se beneficiam disso, né? Ou seja, né, são os famosos, né, os aplicados, as posições vendidas em taxa nas curvas de juros, sobretudo na parte mais curta, essa parte mais atrelada à política monetária, e aqui eu poderia destacar em termos de países, né, as posições que a gente tem no México, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e também aqui no Brasil, mercado brasileiro, a gente também tem posições aqui aplicadas, vendidas em taxas com essa cabeça, tá? Mas obviamente que a gente também tem posições em outra direção. Eu comentei um pouco aqui sobre o Japão. Lá, por exemplo, a gente tem posições, né, tomadas, que é o comprado em taxa, né? A gente entende que lá, na verdade, tem espaço para que essa precificação vá ainda mais para cima, né? Então, até olhando para o portfólio como um todo, compõe bem aqui, né? Não é um risco único. Mas em termos de posicionamento, hoje esse é o posicionamento que a gente tem. Obviamente que nossos gestores, eles têm um mandato onde eles podem ganhar dinheiro com este cenário, e se a gente tiver qualquer tipo de fator novo, eles vão reavaliar e eles podem fazer posições que vão ter um componente totalmente ao contrário. A gente pode passar a apostar que, na verdade, agora as curvas de juros vão precificar mais alta, né? Se a gente entender que isso muda, a gente vai mudar aqui também, vai adaptar, sempre com o objetivo de gerar retorno para os nossos cotistas aqui, tanto no curto, no médio e, sobretudo, no longo prazo, como a gente comentou um pouco sobre o poder aqui do prazo de investimento com relação à percepção do investidor. Legal, maravilha. Acho que essa é a grande beleza do modelo também, né? Esse espaço aqui para uma gestão ativa e dinâmica. Então, sempre vamos seguir monitorando o mercado, os desdobramentos. Acho que dessa maneira a gente encerra o episódio. Eu queria lembrar os nossos ouvintes que eles podem acessar o Global Dinâmico Renda Fixa através do Itaú, do Ion e de outras plataformas de investimento. E para saber mais sobre o fundo, basta clicar aqui no link da descrição que a gente vai deixar para vocês. Thiago, muito obrigado pelo papo. Acho que vai ser ótimo contar com esse quadro
sobre mercados, fundos em destaque aqui no Mind Asset. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Se vocês tiverem feedbacks, é só deixar nos comentários do episódio no YouTube, aqui no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida. E a gente se vê no mês que vem, né? É isso mesmo. Obrigado, Clara, aí pelo convite. É sempre um prazer. Espero aí que os ouvintes gostem bastante, mandem sugestões. E a ideia realmente aqui é conseguir trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado aí a todos. Maravilha. Então o Mind Asset fica por aqui e a gente se vê na próxima semana.